Irmãos, o tema de hoje, como está ali projetado, ele corre o risco de soar óbvio. Afinal de contas, a Igreja Batista, que é o nosso caso, é uma igreja evangélica. Mas nós ficaríamos surpresos o quanto é fácil nós carregarmos um título, um rótulo, uma pecha, e estarmos longe daquilo que entra nisso. A gente poderia, inclusive, falar da vida secular. Você é brasileiro, mas você se comporta no todo como alguém pertencendo ao país chamado Brasil deveria se comportar? Está vendo? Não é tão simples assim. Na verdade, a ressignificação de termos é um fenômeno da pós-modernidade. Por exemplo, não gostou do outro lado, fascista. Você pergunta para a pessoa o que é fascismo e Paulo Freire entra em cena e a pessoa não sabe explicar. Eu não sei como passou na aula de história, porque eu estudei, graças a Deus, numa ótima escola e sabia muito bem o que era o que. E, obviamente, o que cada coisa defendia. E assim vai, você vai usando termos e trocando o significado daqueles termos, geralmente, neste caso político, para denegrir o outro lado. No nosso caso, irmãos, chamar-nos evangélicos e corrermos o risco, e muitas vezes ser a realidade de estarmos longe do evangelho, se deve ao fato de que ele é antinatural à natureza humana. Ele é contrário à natureza humana. Então, a gente gosta de igreja, a gente gosta de participar, pertencer a uma igreja. Mas é comum o coração humano inventar uma alternativa mais confortável. Não é porque não gosto do evangelho, mas porque ele incomoda. Ele traz verdades que este mundo, e a nossa natureza por conseguinte, não gosta. Eu já falei várias vezes, irmãos, a fé cristã, ela é única. É interessante como algumas pessoas, obviamente por não conhecerem nem a fé cristã de verdade e principalmente o evangelho, acham que você pode ter algum tipo de comunhão. Por exemplo, aí o cara é batista, ele casa com um espírita, ou uma espírita, de preferência nesse caso. E ele acha que não há incompatibilidade absolutamente nenhuma, ou qualquer outro tipo de relação com alguém que pensa espiritualmente de uma maneira antagônica. Nós temos, irmãos, a fé cristã de um lado e todas as outras do outro. O que as outras têm em comum? O ato, a ação humana é central para o que vai acontecer aqui. Isso não é de hoje. Se você pegar na antiga América do Sul, entre os Incas, os Aztecas, já estamos chegando já, na verdade, à América Central, América do Norte, no México, enfim, você tem as histórias onde pessoas, geralmente de outra tribo, eram capturadas e sacrificadas, por quê? Para aplacar a ira do Deus, os deuses deles, correto? Então você tem que fazer alguma coisa para ser aceito pela divindade. Essa é a tônica de todas as religiões. Você tem que praticar o autocontrole e buscar alcançar o nirvana. É você, você, você. O homem está no centro. Vamos ver agora o cristianismo, a fé cristã, a verdadeira, a bíblica, certo? Você entende o que significa o termo propiciação? Vem de propício. É tornar alguém propício a outro. Vamos dar um exemplo banal. Alguém chega na sua casa dizendo assim, rapaz, o governador está lhe chamando, e você está de regata, bermuda e chinelo de dedo. Dificilmente você vai pegar a chave do carro e vai sair. Você diz, sério? Ele quer falar comigo? Ele vai me dar uma audiência? Você vai, no mínimo, colocar uma calça e uma camiseta. Se não for uma roupa social, dependendo da ocasião. Você se transforma ou torna propício à situação ou à pessoa, certo? É por isso que algumas pessoas acham que quando você vai à igreja, que já erra por aí, você tem que ter roupa de ver Deus. Aí faz umas comparações assim, se você for ver o presidente, você não vai assim. São situações completamente diferentes, mas as pessoas gostam desse tipo de raciocínio para forçar aos outros que você tem que se vestir de maneira A, B ou C. Não digo que você tem que pode vir para a igreja de roupa de banho. Não é isso que eu estou dizendo. Apenas são situações diferentes. Voltando ao propício. E com Deus, irmãos? Que roupa, que índole,
que personalidade, que ação você pode fazer que seja o suficiente para chegar diante de um Deus plenamente santo? Me diga. Pegue a melhor roupa que você tem no seu guarda-roupa. Até melhor considerado pela sociedade. Você ganhou uma roupa do Dolce & Gabbana. Maravilha. Você toma um banho que chega a trocar sua epiderme, tanto que se esfregou para tirar toda a sujeira. Você se ajoelha e confessa o pecado que você até já nem cometeu ainda, 30 minutos. Você não ainda é digno de chegar diante de Deus. Então, e aí? Lascou-se. O que eu vou fazer? Porque não é o que você vai fazer. É sempre, irmãos, o que ele fez. Essa é a enorme diferença do cristianismo. Deus estava em Cristo, o justo pelos injustos, para nos levar a Deus. É isso, irmãos, que dá um nó na cabeça, particularmente de quem quer entender a Trindade, boa sorte com isso, e quem não consegue aceitar uma coisa dessa. Como é que é? Deus sacrificou Deus para nos levar a Deus? Você entendeu direitinho. Você só não quer aceitar porque em nenhuma parte dessa frase você entrou, a não ser, como disse Jonathan Edwards, a única parte que nós colaboramos ou cooperamos ou entregamos, participamos da nossa salvação é o pecado do qual somos salvos. Então, meus irmãos, todas as religiões estão aqui, ok? E a fé cristã está deste lado. Essa é a imensa diferença que, infelizmente, escapa pelos dedos, some. A pessoa fica 10 anos na igreja. Aí ela decide se batizar, por exemplo. Aí você vai conversar com a pessoa e ela pergunta assim, por que você quer se batizar? Ah, porque agora eu quero ter certeza que sou salvo. Dá vontade de dar com a cabeça na parede. Porque isso acontece porque ou a igreja não ensinou, ou a igreja ensinou e a natureza humana bloqueou. E a pessoa ficou 10 anos sentada ouvindo mensagem evangélica, mas ela continua acreditando que pode fazer alguma coisa. Essa é a dificuldade, irmãos. Por isso que a nossa terceira marca vai tocar num assunto que pode parecer a alguns, como dizia o meu professor de história, óbvio ululante. Mas não é. É extremamente necessário e exclusivo da Igreja de Cristo. Vamos iniciar com essa citação, irmãos. Uma igreja saudável é uma igreja em que cada membro, novo ou velho, maduro ou imaturo, une-se ao redor das maravilhosas boas novas de salvação por meio de Jesus Cristo. Isso que é uma igreja saudável. É ao redor disso que nós nos... Não é ao redor de ação social, não é ao redor de comunhão social, não é ao redor de um ajudar o outro. Todos esses são efeitos daquilo pelo qual nós nos reunimos, que é ao redor das boas novas de Jesus. Então vamos lá. O que você responderia se lhe perguntassem? Você pode falar para mim em 1 minuto o que é o Evangelho? E aí, o que você diria? Certamente não daria para transmitir toda a profundidade das boas novas. Então, quais elementos vitais você incluiria? Eu fiz essa pergunta em 2 grupos de pastores e tive boas colaborações, mas em um ponto travou, porque o meu querido irmão lá complicou de uma maneira impressionante. Ele quis incluir praticamente toda a teologia. Aí eu falei, bem, eu quero saber o que é o Evangelho. O Evangelho é doutrina, mas nem toda a doutrina é o Evangelho. E ele teve bastante dificuldade de entender o que eu estava falando, porque ele está tão, sei lá, talvez traumatizado de ver tanta gente distorcendo o Evangelho, que ele quer cobrir todas as bases. Aí ele quer falar de trindade, quer falar de liturgia, quer falar de tudo. Essas coisas são importantes, irmãos. Mas, como a gente falou semana passada, há determinadas partes da doutrina, se você crê diferente do irmãozinho que está do lado, isso não vai implicar em nada a sua salvação. Então a gente precisa entender o que é vital, palavra importante no nosso primeiro parágrafo, elemento vital, qual nós incluiríamos. Então, Cristo é o centro da mensagem e o Evangelho é o centro da mensagem cristã. Então, espera-se que todo cristão saiba compartilhar rapidamente a principal mensagem que carregamos. Mas,
infelizmente, isso nem sempre é verdade. Imagine um cardiologista que não sabe o que é um coração. Assim é o cristão que não conhece o cerne da fé. Imagine um carteiro que sem a encomenda. Assim é um crente que não carrega as boas novas. É comum nas discussões que você vê hoje sobre identidade de gênero, alguém vir com a pergunta, geralmente alguém conservador, o que é uma mulher? Já viu esses vídeos? Eu estava vendo um esta semana em que, do outro lado, o camarada disse, ele não quis responder. Ele, ouvindo a pergunta, ele disse, o que é uma mulher? Aí o entrevistador disse, sim, mas eu estou lhe perguntando qual é a sua definição de mulher. Ok, então o que é uma mulher? Ele ficava defendendo porque ele já sabe onde isso vai acabar. Ele não pode afirmar que uma mulher não é nada mais, nada menos que um ser humano com duplo cromossoma X, ponto final, porque caso contrário, ele entra numa roda de discussão que o que ele defende não tem lógica. Eu não posso simplesmente acordar um dia e dizer que eu sou uma coisa que eu não sou. Eu acordo um dia que eu penso que eu sou um cara branco de 2 metros de altura, de cabelo louro, na altura do ombro. Verdadeiro Thor. A minha realidade não mudou, eu continuo com 1,74, pardo e um pouco menos de cabelo que o cara dá. Imaginar-se uma coisa não significa que você é aquela coisa. Esse é o ponto, irmãos, que nós chegamos à dificuldade de definir as coisas. Quando chega ao fato, a questão do evangelho, as pessoas vão adaptando ou pensando em alternativas segundo lhe convém, segundo lhe satisfaz na sua ideia de relacionamento com Deus, na sua ideia de espiritualidade. E aí, quando você pergunta, a pessoa não consegue definir. E, gente, é impressionante, mas nós já tivemos pessoas que foram, ao longo desses anos todos, né, aconselhados a esperar mais um pouco na questão do batismo, porque o irmão não sabia explicar o porquê era salvo e o que era o evangelho. Então perceba, não foi uma sabatinada teológica, foi uma coisa básica. E a pessoa não conseguia explicar do porquê que ele tinha certeza ou não de ser salvo. E a liderança disse, olha, a gente aconselha que o irmão continue seu discipulado, continue suas aulas, continue aprendendo, para que você tenha um passo realmente entendendo daquilo que você está fazendo. Aí eu repito, meus irmãos, não é porque não é pregado, é porque é algo que vai de forma contrária àquilo que a gente é programado pela nossa natureza e programado pela sociedade também, ou seja, crer ao contrário do que é a essência do evangelho. Bem, o problema é que durante anos, muitos pastores e membros consideraram conhecer o evangelho, afinal, foram evangelizados um dia. Contudo, não se ouvia mais as boas novas nos púlpitos, nas músicas, nas orações e nas conversas dos santos. E o evangelho que foi presumido, logo foi esquecido. Essa é a trilha, irmãos, histórica, resumindo, né, bastante, do que aconteceu na Europa. Quando você começou a substituir a pregação do evangelho por outras pregações, certo? Quando os púlpitos começaram a se envolver mais em questões sociais e políticas do que questões bíblicas e espirituais, você começa a dessensibilizar a congregação e ela não percebe isso. É como a famosa história da rã que é cozida na água fria até que ela vai esquentando aos poucos. A pessoa não vai, entre aspas, percebendo. E aí vem, irmãos, uma nova geração. Quando essa nova geração chega, ela não tem ideia nenhuma do que seja o evangelho. Ela não consegue explicar de maneira nenhuma. Por quê? Porque ela simplesmente não o ouviu. E aí você continua avançando, quando essa geração chega à idade adulta, geralmente idade de faculdade, ela vai embora. Eu tive uma amiga que era parte de uma igreja, ela tem mais ou menos a minha idade, ela era a única, na época, com 40 anos na sua igreja. Seria maravilhoso se a gente dissesse assim, todo mundo era jovem. Não, todos os outros tinham cabeça branca. 60, 70, 80, 90 anos de idade. Nem um de meia idade para baixo, só ela. Para onde é que foram, irmãos? Teve uma epidemia, todo mundo morreu? Não. Falharam, muitos ali estão indo porque sempre foram. Já não param mais de ir, mas falharam em repetir as verdades bíblicas, e aqui no nosso caso particularmente o evangelho, e a conta chegou. Vê, meus irmãos, por que a gente vive repetindo que, apesar da qualidade que temos que ter no domingo,
O que define o futuro da nossa igreja é o que você faz na segunda. E não é colocar o seu filho para assistir 3 palavrinhas só, não. Não é coisinha superficial. Mas é a atmosfera bíblica, evangélica, que precisa estar dentro dos nossos lares, para que não se perca uma próxima geração também. E para piorar, seguindo, quando o evangelho não preenche a igreja, olha aí, irmãos, outras mensagens começam a se espalhar e meias verdades começam a ser declaradas como fato completo. Por exemplo, muitos professam que o evangelho é que, olha só, Deus ajuda quem ajuda a si mesmo. Que na salvação, Jesus faz a parte dele e precisamos fazer a nossa. Tem outros, né? Por aí. Outras frases feitas assim. E isso, meus irmãos, diz o texto, é uma heresia plena, porque a mensagem cristã não é mero moralismo. O que é moralismo, irmãos? Se você parar para pensar, Deus pode ser moral? Não. Porque ele não pode ser o contrário. Não há como Deus se tornar ou praticar moralidade. Porque o contrário não existe na natureza dele. Então isso resta ou repousa em nós. A moralidade, irmãos, é fazer aquilo que é certo. Ok? Isso é ruim? De maneira nenhuma. O que nós estamos tratando aqui é que uma vez que o evangelho é esquecido, outra coisa vai entrar no lugar. Vamos lá, vamos para os exemplos mais absurdos do mundo evangélico. Quem já ouviu falar de igreja que não pode assistir televisão? Certo? Quem já ouviu de igreja que não pode jogar bola, jogar futebol? Quem já ouviu de igreja que não pode usar camiseta, regata? Que não pode usar bermuda? Vou ficar com a minha mão levantada, tudo isso eu ouvi. Que não pode usar maquiagem? Que não pode ouvir música do mundo? Até onde me consta, parabéns para você, também é música do mundo, né? Então não pode ouvir nada. Só pode ouvir música de Marte, Saturno, da Terra não pode. E a lista vai. Isso tudo, meus irmãos, são práticas moralistas, que veja bem, eu quero repetir, isso não significa que não há nenhum moralismo na fé cristã. É a ordem que está invertida. Nós somos seres, como cristãos, éticos, morais, honestos, santos, etc., porque fomos salvos. Vê como a ordem muda. Porque no pensamento dessas igrejas evangélicas, você inverteu. Você vive assim para ser salvo. Viu como complica? É a famosa, o boi na frente da carroça. As nossas obras estariam puxando a nossa salvação. Quando na verdade é o contrário, meus irmãos. A nossa salvação puxa as nossas obras. Algo que deveria ser óbvio. Porque é bíblico. Mas para pensar, meus irmãos. Não dá uma tranquilidadezinha quando você percebe que você está fazendo a coisa certa? Hoje Deus deve estar muito feliz comigo. Aí, meu devocional durou 18 minutos, 3 a mais que ontem. Hoje eu orei 5 minutos a mais que ontem. Aí você chega em casa todo contente, a mulher, o que você tem? Hoje eu falei de Jesus para 2 pessoas. Eu brinco com a minha esposa, tem esse casal que faz uns vídeos de comédia, e ela chega no banheiro, o marido está colocando uma prateleirazinha, uma coisa, aí ela, o quê? Não acredito. O que você está fazendo? Aí ele, vou consertando aqui, botei uns vasinhos para ficar bonito. Aí ela, que coisa linda. Aí ele faz uma comédia, se fosse uma criança sendo elogiada. Aí ela, e eu nem pedi, ele, pois é, e eu também troquei a lâmpada. Como a gente é assim com Deus, muitas vezes. Olha o que eu fiz. Pastor, quando eu dou o dízimo, eu não quero que ninguém saiba. Mas Deus, eu quero que Ele saiba. Isso tudo, meus irmãos, é infantilidade espiritual. A gente começou a nossa aula falando, deixa eu repetir as palavras do salmista, que darei ao Senhor pelos benefícios que me tem dado. Semana passada nós mencionamos os 24 anciãos de Apocalipse que, diante do trono de Deus, eles não mostram crachá, nem currículo,
Eles tiram suas próprias coroas que receberam como recompensa pelo que fizeram, galardão, e colocam aos pés do Cordeiro. É impressionante, irmãos, como o cristão lê, bem, nem todos, é claro, mas ainda se lê essas coisas e ainda se consegue pensar que eu posso trazer alguma coisa que vale a pena diante do Deus que não precisa de nada. Tem outros, gente, que mutilam o evangelho e distorcem suas verdades. Alguns, como Judas, tentam vender a Cristo dizendo: siga Jesus, dê o dízimo e tudo na sua vida irá bem. Você já parou para pensar que essa aqui, como se fala, é a teologia da prosperidade, né? Como se o Salvador fosse um amuleto mágico de saúde e prosperidade. Por que você acha que isso aqui cresce, irmãos? Porque uma das coisas mais fáceis de detectar no coração humano é ganância. Se você botar na internet www.ganancia.com.br, você vai ter uma surpresa. Nossos irmãos foram bastante espertos e com esse domínio, ganancia.com.br, eles fizeram um site sobre finanças bíblicas. Na verdade, é o contrário de como ser curado da ganância. É daí que vem, no seu boletim, no final, está lá o endereço. No final, tem um conselho sobre finanças bíblicas. Já reparou? Você tem pulado para não confrontar suas finanças? Está lá. A gente vai para o final, começa do começo, e ano após ano, conselhos bíblicos de finanças. Sabe por que ele botou esse nome aí, ganância? Chama atenção. Aí alguém vai logo, deixa eu ver o que é isso aqui. Deve ser uma receita para ficar rico. E não é, obviamente. Outros querem transformar o homem no centro das boas novas, dizendo que a mensagem é somente de que, aspas, Deus nos ama. Isso é mentira, irmãos? Não. Deus nos ama. É toda a verdade? Não. Não é toda a verdade. Mas é um ótimo marketing. O departamento de marketing, querendo ajudar Deus, fez isso daí. Viu, Henriqueta? Todo marketing isso aqui. Deus tem um plano para a nossa vida. Esse aqui tem um complemento. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Eu fiz um post no Facebook há uns anos atrás com um quadro do Coliseu Romano, certo? Tinha os leões e os nossos irmãos lá, obviamente, prestes a encontrar o seu fim. Aí eu coloquei essa imagem e coloquei por cima: Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Deu pano para a manga. Para pensar, meus irmãos, está errado? Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida, sim ou não? Sim. Chama-se eternidade ao lado de Cristo Jesus. O problema desse slogan é que ele não fala do caminho até lá. Dos dias, meses ou anos, décadas até lá. Ele não fala das lutas que você vai passar. Você não fala das doenças. Não fala das decepções, das traições, dos abandonos. É óbvio, meus irmãos, que em meio a tudo isso tem as alegrias, as vitórias, as bênçãos, os nascimentos. Mas tem tudo isso. E quando você vende um evangelho que supostamente vai tirar a pessoa do seu sofrimento, isso é um perigo muito grande quando você visita o hospital. Você não pode prometer aquilo que Deus não lhe deu. Quando um casal vem conversar com você, como já aconteceu várias vezes comigo, à beira do divórcio. Esse casal, muitos anos atrás, já estava com um advogado contratado por ambas as partes. E eu fui o canto do cisne, vim conversar comigo. Só que não funcionou, o cisne morreu. Por quê? Porque eu falei para eles: eu não tenho como solucionar o problema do seu casamento, mas eu sei quem tem. Mas vocês precisam, os dois, se render a ele. E preguei o evangelho. Porque, irmãos, eu literalmente não tenho prata nem ouro. Então, acho que tem uma pulseirinha ainda de prata lá em casa, mas não conta não, porque é só banhada. Não tem prata nem ouro. Mas eu pude dar aquilo que eu tenho, que no caso não é curar um coxo na porta direita. É trazer o evangelho para eles. Mas não queriam, irmãos. Porque cada um ali veio achando que o pastor ia mudar o outro. Eu não consigo mudar nem a mim, só para eu estar minha esposa. Como é que eu vou mudar os outros? Mas essa é a ilusão da religiosidade.
que eu ia fazer algum tipo de oração especial ali, e todos os seus problemas iam acabar. Não é esse o evangelho que está sendo, entre aspas, que está sendo vendido por aí? Quarta-feira do milagre. Deus que se vire, porque já marcaram para quarta-feira. Pastor, eu ia vir na quarta-feira, mas Deus me curou na terça. Não pode, não estava programado. Isso não é, irmãos, a mensagem bíblica. Olha outra aqui, Jesus quer ser nosso amigo. Aliás, tem um trabalho de EBF, né, de crianças, que apresenta Jesus como nosso amigo. Ok. Confesso que eu não lembro todo o conteúdo da EBF, mas minha preocupação, irmãos, com esses títulos, é saber se no conteúdo estão contando que esse amigo não concorda com o seu pecado, que exige arrependimento. Então, apresentar Jesus só como amigo ou como qualquer outra coisa, não é o evangelho. Tudo isso pode deixar fora, irmãos, termino para a menção sobre o pecado do homem e o juízo de Deus. Bem, então, nossas perguntas aqui, o que é o evangelho? E aí, gente? O que não pode faltar no evangelho? Você já parou para pensar nisso? Você conseguiria pegar papel e caneta ou o bloco de notas do seu celular e escrever um parágrafo, 60 palavras no máximo, para dar bastante espaço e descrever o evangelho? Nós vamos ver hoje o que não pode estar fora disso. Mas a pergunta, antes de virarmos a página, se você não estudou em casa, você não sabe ainda, a pergunta é, você hoje consegue deduzir o que vem logo depois? Você tem essa compreensão? Você é um evangélico raiz, que sabe explicar o que é ser evangélico do evangelho? Você sabe explicar em uma frase aquilo que é o mais importante e pertence exclusivamente à Igreja de Cristo? E aí tem outra questão, que falsos evangelhos você já ouviu? Você tem evangelho, obviamente já mencionamos, da prosperidade, o evangelho das obras, da religiosidade. Então tem diversas situações que você vai ver em que aquilo que é prometido, ou quem executa, não é o que a Bíblia ensina. E muitas igrejas você tem isso daí. Uma coisa que proliferou, irmãos, eu não lembro que década exatamente, mas acho que década de 50, 60, a partir, para variar, dos Estados Unidos, é o evangelho social. As igrejas paulatinamente largaram a pura pregação do evangelho e começaram a se envolver mais e mais em obra social. Eu não me refiro, irmãos, aos cristãos, nós já cobrimos isso aqui várias vezes. Estou me referindo à igreja, à organização, a abandonar a sua missão intrínseca e bíblica e transformar-se, na falta de outra palavra, em ONGs. Isso cresceu assustadoramente e invadiu, infelizmente, missões. Então, em lugar de mandar um missionário apenas, mandava um missionário que era também professor ou médico. Então, é óbvio, irmãos, que isso fica bonito aos olhos da sociedade. Você passeava naquelas décadas pela África, por exemplo, e via os protestantes abrindo hospitais, abrindo escolas. Irmãos, é difícil falar disso porque parece que o pastor é contra essas coisas. Então, pastor, quer dizer que a gente não pode abrir um hospital, abrir escola, não pode fazer nada. O ponto, meus irmãos, é a inversão de valores. Porque, paulatinamente, particularmente naquela época, você tinha essas instituições, mas o que você não tinha, irmãos? O evangelho. Este é o ponto nosso aqui. Você estava curando, no caso do hospital, o corpo, mas não curava a alma. Era interessante, irmãos, tudo isso sempre nasce de uma boa intenção, vamos chamar assim. Não nasce de uma má intenção. Há uma boa intenção de fazer a coisa funcionar. Mas no fundo você termina dando um tiro no pé. Porque em lugar de mandar um cara conhecedor da palavra, teólogo, pregador, para ir para aquele país, você pergunta à pessoa, qual é a sua especialidade médica? Aí envia o camarada.
que não tem preparo nenhum. E que muitas vezes, sabe lá se é sequer crente, mas um ótimo médico. E manda no lugar daquele que deveria ir pregar o evangelho. Então há muitos evangelhos que já aconteceram ao longo da história e continuam acontecendo hoje. Então vamos ver, meus irmãos, o evangelho e você. Conforme investigamos a Bíblia, embora o evangelho seja de infinita profundidade, alguns elementos fundamentais se repetem. Mark Dever os resumiu, vamos lá. Primeiro, Deus. Primeiro elemento que tem que haver no evangelho. Parece óbvio, dá um clique aí, por favor. Deus, a qualquer momento. Pronto, olha lá. O Deus trino que coexiste em uma natureza inigualável em poder, santidade e amor. É fácil, irmãos, temos diversos conceitos sobre Deus. E devemos tomar cuidado e presumir que pessoas entendem o mesmo significado quando dizemos a palavra Deus. Alguns pensam que Deus é uma força impessoal, outros que é o primeiro motor imóvel, ainda outros podem até afirmar o monoteísmo, mas o concebe como ser monopessoal, ou seja, não um ser trinitariano. Quantos cristãos, por exemplo, também acham que o Deus do islamismo é o mesmo Deus do cristianismo? Se você estivesse se referindo historicamente, da onde nasce o islamismo, no 6º século, se eu não me engano, ou até mesmo o próprio judaísmo, eu concordo com você. Eles vêm do mesmo tronco. Mas o que você tem hoje, meus irmãos, tanto no judaísmo moderno quanto no islamismo, não é o Deus Pai do Senhor Jesus Cristo, mas não é mesmo. Se você comparasse a teologia própria do Islã sobre Deus, em outras palavras, quem eles entendem que é Deus, e comparasse com aquilo que nós já vimos sobre Deus em diversas aulas nossas aqui e na Bíblia, eles não são nem primos distantes. São muito, muito diferentes. Então, entender sobre quem nós estamos falando é importante. No Brasil, irmãos, qual é o maior adversário do Deus bíblico? É o Deus cultural. Alguém sussurrou aí? Cultural. É o Deus do Deus te abençoe. Vai com Deus. Bem comum, né? Todo mundo acredita em Deus, com uma parcela talvez de 5% de ateus no Brasil. Mas Deus está lá, na prateleira, para quando eu precisar. É o Deus da lâmpada. Aí eu esfrego, ele sai, faço o meu pedido, ele volta para lá, porque ele não pode se meter com a minha vida. E muito menos eu vou mudar minha vida por ele. É o Deus cultural. Ele é esse Deus sem identidade bíblica. Na eternidade existe um único Deus trino, 3 pessoas, uma só natureza. O Pai, o Filho e o Espírito Santo comungam em perfeito relacionamento de amor, alegria e bênção. Deus é Espírito, imortal, imutável, eterno, puríssimo, justo, santo, poderoso, sábio, soberano. Você veja, meus irmãos, são conceitos que todos nós sabemos, a gente vive falando sobre isso no nosso EBD. Mas as pessoas não conhecem lá fora. É óbvio que não estamos dizendo que quando você vai pregar o evangelho, você tem que dar uma aula de teologia própria. Mas você vai, e tem que ser em oração, é uma batalha espiritual. Você vai lutar com uma pessoa que tem conceitos errados sobre Deus. E eles precisam ser substituídos da melhor maneira possível. Então, a próxima etapa é o homem, letra B. Olha lá. A criação do Deus feita à sua imagem e semelhança para cumprir seus propósitos. Do transbordar do amor de Deus, do seu amor, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança para partilhar de sua comunhão e bênção. O ser humano, porém, olha aí como a coisa muda, se rebelou contra Deus e caiu do seu estado original. O problema fundamental da humanidade é que todos somos pecadores por natureza e por escolha. E, portanto, estamos sujeitos à ira de Deus, quando Ele julgar vivos e mortos. Somos culpados e corruptos. Perceba, meus irmãos, como você já está cruzando uma linha que o Deus cultural ficou para trás. Muitas das pessoas que você for conversar, elas têm dificuldade de entender que se Deus é amor, e de fato Ele é, como é que é esse negócio de inferno? Como é esse negócio de ira? Como é que é esse negócio de juízo? Então, irmãos, é claro que o meu ego
eu estou sendo sincero nisso, eu preferia um Deus camarada, amigão, né? O cara lá de cima. Lembra? O cara lá de cima, tem uma musiquinha lá da Xoxa. Eu gostaria dessas coisas todas aí. Muito legal. Esse que o meu ego quer. Meu ego quer um camaradão. Mas o meu espírito morre, meus irmãos. A minha alma definha ao lado dele. Porque é aquele pai que o camarada está fazendo as coisas erradas, o filho, e ele só está passando a mão na cabeça. Vai ser um adulto disfuncional, talvez até um sociopata, um psicopata, porque não diz não. Tudo vai, tudo é permitido. Você deve ter adultos hoje que você percebe que foram assim que viveram. E aí você não colheu, eles não colheram limites na sua vida. Então a gente quer Deus como pai, mas que pai que a gente quer? E essa distorção, meus irmãos, fica mais grave por causa da nossa situação pecaminosa. Então, nós caímos. E aí, contudo, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus Cristo encarnou, ou seja, se tornou homem, viveu perfeitamente entre nós, Romanos 4,25, foi entregue por causa de nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Subiu ao céu, sentado à destra do Pai, e voltará para, 2 Timóteo 4,1, julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. O Pai lidou com a nossa culpa, perdoando todos os nossos delitos na cruz de Cristo. E com a nossa corrupção, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito, Tito 3,5. Veja bem, irmãos, um versículo após o outro acaba com o Deus cultural e o Jesus paz e amor. É isso, irmãos, que nós cremos. E é isso que nós temos que pregar. Eu sou da época do ar livre. Lá no período Cretáceo da história cristã. Quem já participou de ar livre aqui? Teve gente aí? Pessoal entregando as idades, tá bom? Pastor, não sei nem o que o termo significa. Desculpa. É quando a gente ia para a praça, com caixa de som. Cédric. Tá. Você não sabia não, né? Ilha Governador, isso, Alguém acreditou nisso? Quem não sabe o que é? Íamos com, às vezes, até música e tal, caixa de som, pregar na praça, certo? Ou em qualquer lugar. Essa semana eu passei por um ar livre. Alguns irmãos ali, em uma rua, sinal de trânsito bem longo, daqueles que testam a sua paciência, eles escolheram o lugar perfeito, porque o pessoal fica parado ali mais de 1 minuto e meio, 2. E eu gostei do que eu vi. Uma pregação raiz, lá de trás. Ele falava, porque você pode não acreditar que você seja tão ruim como você é, porque você nunca fez algo escandaloso, você nunca matou ninguém. Mas a palavra de Deus diz, aí lia para a Bíblia, que todos nós pecamos, estamos afastados da glória de Deus. E eu só amém. Eu não sei o resto, porque o sinal abriu, mas perfeito. E ele fala assim, mas eu quero dizer para você hoje que eu tenho uma boa notícia. Ele nem falou boas novas, para não ficar complicado. Uma boa notícia. Aliás, boa notícia, boas novas, a outra palavrinha aqui, irmãos, qual é? Evangelho. Aí ele falou que Cristo morreu para que você pudesse ter vida. E o acesso a esta vida é por arrependimento e transformação. Irmão, perfeito. Foi uma máquina do tempo para a época que você via. Porque nos últimos anos, eu até agradeço que os ar livres acabaram. Era uma pregação sopa rala, Nutella. Deixe de sofrer. Deus tem planos. Frases feitas. E tem a pior, né? Abraços em nome de Jesus. Aí mostra aqueles cortes, né, do TikTok, de alguém, você abraçou alguém, a pessoa caiu em lágrimas. Agora para pensar.
se fosse um ateu que odeia o cristianismo, mas descobriu a coisa mais óbvia do mundo, uma pessoa sofrendo, aprecia um abraço. Grande novidade. A pessoa ia chorar da mesma maneira. De repente, porque perdeu o pai no dia anterior, acabou de descobrir um diagnóstico ruim, aí te encontra numa estação de trem, que era o caso ali, aí diz, posso te abraçar? O que tem a ver com o evangelho isso, irmãos? A única diferença é que o camarada fez um cartaz, abraços em nome de Jesus. Esse Jesus é bom, o pessoal quer. Mas a verdade, irmãos, desse parágrafo aqui mostra um Jesus completamente diferente. Esse é o evangelho da nossa salvação. Vamos ler, irmãos. Nossa lição hoje vai ser um pouco mais pausada em termos de andamento, que a gente precisa ler alguns textos aqui. Efésios 1:13. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Esse é o evangelho que está aqui resumido, no parágrafo anterior, que Paulo está falando aqui. Só ouvir, porém, essa mensagem não é suficiente. Nem é suficiente que concordemos com ela. É necessário, irmãos, uma resposta. Jesus, quando iniciou seu ministério, pregou o evangelho de Deus, dizendo que o reino de Deus estava próximo e nos instruiu a nos arrependermos e crermos no evangelho. Nós encontramos isso no evangelho de Mateus, aqui está uma referência de Marcos, inicialmente pregado por João Batista e depois assumido a continuidade por meio de Jesus. É importante ressaltar que não somos salvos por nossas obras. Nada que possamos fazer pode pagar o imensurável preço da nossa rebeldia contra Deus, que é infinitamente digno. Merecemos morrer, somos salvos somente pela graça, não por nenhuma capacidade em nós, mediante a fé somente, não por obras, em Cristo somente e não por qualquer outro mérito ou mediador, como nos ensina texto extremamente conhecido, Efésios 2, 7 e 8. Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Mais interessante, irmãos, é que a gente conhece esse texto. Ele é repetido nas igrejas. Como eu falei semana passada, meus irmãos, as pessoas, mesmo com a ajuda do português, onde a palavra grega charis, ou charis, graça, em português, está ligado ao fato de que alguma coisa não custa nada, não é? Se bem que nós sabemos que não existe essa história de não custar nada. Tudo custa alguma coisa, as coisas não saem do ar. Então, a Bolsa Família que alguém recebe, outros pagaram. A cesta básica que alguém recebe, alguém pagou. Sempre custa alguma coisa para alguém. Então, nada é de fato de graça. É de graça porque eu que estou recebendo não pago. E aí nós temos essa junção das duas ideias no português para nos ajudar. Aí o evangélico lê esse texto de Efésios. Aqui é que ele fala logo depois. Mas você tem que fazer a sua parte. É um carnívoro vegetariano. É subir para baixo, é descer para cima. É uma contradição de termos. E isso, meus irmãos, é crido e pregado constantemente em nossas igrejas. Como é que a gente faz? Como é que a gente entende uma coisa dessa? Infelizmente é pregado. Na cruz, Cristo morreu em nosso lugar. A culpa do nosso pecado foi colocada sobre ele. Isso chama, irmãos, nós aprendemos isso também, expiação substitutiva. Ainda em Efésios, que está mais perto aqui, porque já abri. Portanto, sejam meus imitadores de Deus como filhos amados. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Alguém ilustrou uma vez, meus irmãos, que nós somos o réu, Jesus é o nosso advogado, Deus Pai é o juiz. E aí nós somos culpados, não tem para onde correr.
E aí, antes de declarar não só a sentença, mas a execução da sentença, o juiz é interrompido pelo meu advogado. E meu advogado faz o quê? Eu vou no lugar do meu cliente, no lugar do meu defendido aqui. O nosso advogado toma o lugar que era nosso. É isso que é expiação substitutiva. Ele morre a nossa morte para que possamos viver a sua vida. Assim Jesus aplacou a ira de Deus, derrubou a inimizade e se tornou, palavra que eu disse no início da nossa aula, propiciação, no caso, por nós. Romanos 3, irmãos, vamos lá, voltar aqui um pouquinho. E pelo menos uma parte desses textos, creio que você deve ter lido em casa, pelo menos eu prefiro crer assim. 3, 25 e 26, Deus o ofereceu, Cristo é claro, como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Jesus, meus irmãos, segundo o versículo 26, levou sobre si não os pecados que iriam ser cometidos, mas retrocedeu e levou sobre si os pecados que já haviam sido cometidos. É isso que Paulo está falando aqui. Ele tolerou os pecados dos nossos antepassados, obviamente daqueles que criam em Deus, sem nenhuma pena. Como é que nossos antepassados faziam, irmãos? Pecava, eles faziam o quê? Sacrificavam animais. Mas o autor de Hebreus fala o quê? É impossível que o sangue de bodes e carneiros possa redimir o pecado de alguém. Você sabe o que era o sacrifício de animal, meu irmão? Era uma promissória. Você já teve promissória? Os novinhos nem sabem o que é isso, né? Promissória era um documento, comprava na papelaria. Aí eu vendi uma coisa para o Wagner. Não, deixa eu dever para ti então. Você vendeu, comprei uma coisa de ti. E aí colocava lá o valor, eu assinava e entregava para ele. Durante o tempo, meus irmãos, isso aí era difícil alguém não respeitar a promissória. É a mesma coisa. Sério, é um negócio sério. Eu estou devendo a ele. Isso que era o sacrifício de animais. Era uma declaração pública de que eu me arrependia e que Deus me perdoava. Mas aos olhos de Deus é uma promissória. Aí, meus irmãos, Colossenses capítulo 1, Jesus pegou as promissórias e cravou na cruz. E escreveu por cima o que, irmãos? Está consumado. Tetelestai, está pago. Então Jesus levou os pecados que haviam sido tolerados do passado e os do futuro, que nós hoje ainda cometemos. Sem qualquer justiça em nós mesmos, ainda pecadores, fomos cobertos pela perfeita justiça de Cristo. Essa é a justificação. Romanos 3, ainda estamos aqui pertinho, versículo 24, agora só voltar um pouco. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. O português fica engraçado, né? Gratuitamente por sua graça. É porque graça em grego não é gratuito, não é de graça. Não significa literalmente ou diretamente isso. E aí em português a gente fica meio quase que redundante. Parece, mas não é. A graça de Deus é muito mais do que apenas uma coisa que não custou nada. Assim Deus não nos vê como se estivéssemos na estaca zero. Ele nos vê perfeitos em Cristo. Ele olha para mim e para você hoje, meus irmãos, e vê a Cristo. Nosso glorioso Salvador obteve perdão e reconciliação, vivificação e adoção, justificação e propiciação para todo aquele que crê. Assim Paulo resume o evangelho que recebeu. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Isso vem do fabuloso capítulo 15 de 1 Coríntios, que é todo praticamente sobre a realidade da ressurreição. Com isso em mente, meus irmãos, antes de nós continuarmos, vamos ter o nosso intervalo e vamos pensar, meus irmãos, o quanto nós vimos hoje, a essência, o suprassumo do Evangelho, em alguns minutos apenas. E é isso que nós temos que pregar. Saiu disso, prometeu qualquer coisa,
Nós estamos acrescentando ao Evangelho aquilo que não pertence a ele. Ok? 5 minutinhos. Irmãos, no final da nossa primeira parte, nós temos aqui algumas perguntas. Nós não vamos ter tempo, mas eu queria muito pedir que você, se não o fez, leia Romanos 3, 23 a 28, ok? E responda. Porque é importante entendermos que todos pecaram para compreendermos as boas novas. Porque se você não é pecador, e você vai ser salvo do quê? Para que você precisa de um Salvador? Letra B, o que significa dizer que fomos justificados? Isso significa que nós agora somos perfeitos, não pecamos? Não. Significa que a justiça de Cristo foi imputada a nós. Por que Paulo é redundante dizendo gratuitamente por sua graça? Porque, como nós vimos, nós recebemos algo que nós não merecemos e não fizemos nada para merecer, para receber isso. Então ele reforça a ideia de somos salvos por nossas obras ou mediante a fé? Parece óbvio, né? Mas muita gente acha que tem que fazer alguma coisa. O que Jesus fez pela nossa salvação? Então, percebe, meus irmãos, isso aqui é... Nossos filhos pequenos têm que responder isso aqui. É básico do básico. E, finalmente, é a nossa fé que salva ou a obra de Cristo? Isso é outra coisa importante, irmãos. A nossa fé é uma resposta à obra de Cristo. Mas você não é salvo pela sua fé. É por meio da sua fé. Você vê como importa a preposição? Sabe por que isso é importante, meus irmãos? Porque o brasileiro é um cabra de fé. A fé, ela não tem atrelada a ela a pessoa de Cristo. Você tem que dizer isso, você tem que explicar isso, detalhar isso. Caso contrário, a pessoa tem fé, mas não entendeu em quê. Certo? Agora, meus irmãos, a gente vai passar no número 2, a gente viu o Evangelho e a minha pessoa, nós, tá? Individualmente. Agora, o Evangelho e a igreja. Vamos passar para a parte corporativa. Então, vimos Deus, homem, Cristo, resposta. Resume bem o Evangelho em seu aspecto pessoal, como podemos ser salvos. Deixa eu até aproveitar, meus irmãos. É daí que algumas pessoas entenderam a necessidade do apelo ao final de mensagens. Eu não gosto, número 1, da palavra apelo, certo? Mas eu concordo em que você precisa, quer pregando coletivamente ou no 1 a 1, você precisa dar o passo da resposta, de colocar a pessoa diante da resposta. Vamos tomar, por exemplo, um vendedor, que ele apresentar uma Bíblia nova que foi publicada agora, capa assim, assado, beirada um dia foi prateada e tal, ela é com a letra num tamanho razoável, ok? Então tá bom. É assim que o vendedor faz? Não. Aí ele diz, e hoje está em 10 vezes sem juros. Então, cartão, débito, crédito, Pix, como é que você quer fazer? Você fecha o negócio, certo? Então não se escandalize, meus irmãos, mas toda vez que você vai fazer um tipo de negociação, você tem que fechar o negócio. E a pessoa? Então, querida, a gente já está namorando há tanto tempo, e a gente se dá muito bem, e eu entendo em Deus que Ele tem eu para você, você para mim, e tal. E é isso. A menina tá. Esperando que tu tome um passo, cabra. Os homens estão tão indecisos hoje que tem mulher pedindo casamento. Meu Deus. Toca a trombeta logo. No evangelismo, irmãos, agora falando de uma coisa muito mais séria e importante, você precisa fechar o negócio. Você precisa dar oportunidade à pessoa. Literalmente precisa dizer à pessoa, hoje você precisa tomar uma decisão. E a pessoa não convencida, se for o caso, ela vai tentar, e você precisa dizer assim, olha só, nenhuma decisão já é uma decisão. Até que você tome um passo em direção a Cristo, todo passo que você tomar é para longe dele, ok? Só para deixar isso claro. Bem,
Seria, porém, errado assumir que o Evangelho é individualista. Afinal, o nome do nosso Senhor é Jesus, porque Ele salvaria o seu povo dos pecados deles. Cristo não deu a sua vida por crentes isolados, mas por sua igreja. Assim, precisamos considerar o Evangelho em seu aspecto comunitário e em seu aspecto macro. Para isso, podemos resumir a apresentação em 4 novos termos daquilo que nós já vimos: criação, queda, redenção e consumação. Isso é praticamente, irmãos, o resumo da Bíblia, ok? Temos a criação, que obviamente a letra B já veio rapidamente, Gênesis 3, queda, e aí você tem o enorme processo da redenção, aquilo que eu chamei de fio escarlate, ou fio carmesim, fio vermelho. Alguns irmãos viram a música que eu coloquei lá, mencionando a aula da semana passada, a música de um casal, do casal Getty, que fala exatamente sobre como a história da redenção passeia por toda a Bíblia e termina em quê? Consumação, que é principalmente o final do livro de Apocalipse, não todo ele, né, que ainda está ali no processo, ok? Bem, começamos em Deus o Criador, assim como anteriormente, afirmando que o Deus Trino criou um mundo bom e abençoado, uma criação em plena submissão e comunhão consigo mesmo. Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e os colocou como subgerentes da terra, ou administradores, se você preferir. Aí, Satanás, porém, investiu contra a boa ordem de Deus e levou Adão e Eva e a humanidade, por conseguinte, à rebelião. Pensamos que seríamos livres, mas a queda trouxe escravidão ao pecado, ao mundo e ao diabo. Até a própria criação foi sujeita por Deus ao cativeiro da corrupção. Enquanto a ênfase anterior do problema estava em questões internas, culpa e corrupção, que de fato são a raiz de todos os problemas, aqui nos deparamos com inimigos externos. Então, toda a humanidade, irmãos, toda a criação foi afetada pelo surgimento, pela entrada do pecado no mundo. Paulo vai falar sobre isso. A criação está gemendo. Ele usa uma expressão antropomórfica, é claro, né? Porque a terra, o solo, não literalmente consegue gemer, mas ele está se referindo, toda vez que você vê um terremoto, toda vez que você vê uma inundação, a natureza em desequilíbrio, o mundo vai culpar apenas e unicamente o aquecimento global. Não, perdão, eles já mudaram a frase. Mudança climática, não é mais aquecimento global. Não pode mais falar porque eles viram que não estava dando certo. Então, é só nessa conta que eles vão colocar. Só que eles não sabem que isso, desde sempre, foi efeito de Gênesis capítulo 3. O mundo era perfeito, meus irmãos. A forma como a natureza era configurada, com as águas do firmamento, nós tínhamos um mesmo clima no globo inteiro. Já pensou? Que com certeza não era nem os 10 graus de Curitiba, nem os 50 graus do deserto do Saara. Era uma temperatura amena, confortável, e uma natureza, obviamente, em harmonia com a gente. Bem, hoje a gente, apesar de deslumbrante a criação ainda, ela sofre os efeitos do pecado, ok? A boa notícia, porém, é que se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. João 8,36. Que Deus amou tanto o mundo, essa criação caída, que proveu em Cristo redenção. O paralelo bíblico da redenção é a libertação do êxodo, das garras de Faraó, do cativeiro no Egito, rumo à terra prometida. Todo aquele que creu no Senhor, sacrificando o Cordeiro, saiu vitorioso da terra da servidão. Então, como é que nós estamos hoje, irmãos, em relação à redenção? Toda vez que um ser humano é salvo, é como se nós fôssemos uma antecipação dessa parte final ali chamada consumação. Através da redenção, nós estamos colhendo antecipadamente aquilo que vai ser pleno no futuro. Por quê? Porque hoje nós já somos a habitação do Espírito Santo. Hoje nós já somos novas criaturas. Hoje nós já experimentamos uma existência diferente daquela que pertencia à velha natureza. Isso está perfeito? Não está. Isso está completo? Ainda não. Então nós já estamos experimentando hoje uma antecipação daquilo que é no futuro, que vai ser mais pleno. Agora, já a natureza, o resto dela, irmãos, não. Muito pelo contrário. Ela está num processo de desgaste, que inclusive é comprovado pelas leis da física, né? Tudo está se desgastando, e a natureza também. Isso faz parte desse processo da queda, e no final, a própria natureza será redimida
Paulo também fala sobre isso. Ela geme esperando a sua redenção. O que nós temos lá no final de Apocalipse, irmãos? Novos céus, mas também tem o quê? Nova terra. É incrível, irmãos, eu passei grande parte da minha vida inicial cristã, literalmente achando que a gente ia no céu ficar pulando de nuvem em nuvem. Parece engraçado, mas eu acreditava nisso. Eu até pensava nas estradas, nas ruas de ouro, né, que diz lá e tal, mas eu pensava lá. Pastor, se eu nunca tinha lido a Bíblia toda, pior que tinha. Aí você passa por um novo céu e nova terra. E parece, irmãos, que você está lendo outro idioma. Esse é o problema, irmãos, quando você se alimenta ou acredita mais naquilo que lhe falam do que naquilo que está na Bíblia. Porque no meio evangélico, pelo menos do que eu convivia, falava-se tanto do céu, do céu, do céu, do céu, que é a realidade, que se esquecia a outra parte da verdade, o todo da verdade, da renovação completa que a criação vai ter e de que nós vamos estar aqui sobre essa terra, completamente renovada. Ok? Como está inclusive no final do livro de Apocalipse. E aí, continuando, irmãos, da mesma forma, Cristo humilhou, entre aspas, o faraó deste mundo e despojou os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz, Colossenses 2,15. E Deus nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, Colossenses 1:13 e 14. Não só o povo de Deus é libertado, mas agora sim, a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Romanos 8, 20 e 21. Isso ocorrerá quando a consumação, letra D, chegar e Cristo vencer o mundo, a grande Babilônia, né, em Apocalipse 18, e o diabo, Apocalipse 20, destruir a morte, o último inimigo, Coríntios 15, 26, julgar vivos e mortos, Apocalipse 20, e fazer novas todas as coisas, Apocalipse 21. Então perceba, meus irmãos, não há maneira de se compreender por que nós teríamos medo do futuro. O futuro às vezes parece tenebroso? Sim. Dependendo do contexto que você estiver, parece muito ruim. Às vezes o pessoal se afeta em quem está no governo. Ou se alegra e se tranquiliza com quem está no governo. Então veja bem, eu não estou dizendo que você seja um cidadão apolítico. A gente é afetado pela política, a gente é afetado pela economia, ok. Mas precisa lembrar, meus irmãos, o nosso plano de governo já está definido. E como já disse alguém melhor do que eu e maior do que eu antes de mim, eu já li o final da Bíblia, fique tranquilo, tudo acaba bem. É isso que nós temos que nos apegar. Christus Victor. Não há possibilidade, meus irmãos, disso que eu acabei de resumir aqui no último parágrafo, não acontecer. Essa que deve ser a nossa certeza e a nossa esperança. Pode ser, meus irmãos, que a situação do Brasil piore? Pode. O gasto público do jeito que está, a taxa de impostos, ou o número de impostos do jeito que está aumentando. O futuro é duvidoso e talvez até tenebroso. Mas não é esse o nosso futuro. Sério, meu irmão, eu quero pintar aqui um quadro bem ruim para você compreender. Nós podemos, inclusive, virar uma próxima Venezuela. Com todo respeito aos nossos queridos irmãos de lá, mas na situação política, ninguém quer aquilo lá, não. A gente pode virar aí nesse caminho. A gente precisa compreender, meus irmãos, que o trono não está vazio. Nada foge do seu controle. Eu fico pensando, meus irmãos, já falamos isso aqui no outro EBD, Jerusalém cai. O povo é deportado para a Babilônia, o povo de Judá. Você tem alguma ideia do que estava acontecendo na mentalidade, na psique das pessoas? O desespero? Aí o que o profeta Jeremias escreve? Ó dia, ó azar. É isso que ele escreve, irmãos? Quero trazer à lembrança o que me traz esperança. É o mesmo contexto que ele vai dizer: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Ele estava dizendo: a Babilônia não define a minha vida e nem o meu futuro. Irmãos, Brasília não define a sua vida e o seu futuro.
O trono não está vazio. Nosso país pode sim ir de mal a pior. E muito vai depender do final deste ano. Para bom entendedor, pinga parágrafo. A gente pode chegar num estado, meus irmãos, de secessão de direitos brutal. Mas e daí? E daí? Porque se você lembra da estátua de Nabucodonosor, a cabeça de Nabucodonosor, a Babilônia caiu, a Medo-Pérsia caiu, os gregos caíram, os romanos caíram, e eis que veio uma pedra. Este é um reino que diz o anjo a Daniel, que nunca terá fim. Esse é o nosso reino. É isso que nós, se quiser usar uma expressão popular, apostamos as nossas fichas. É nisso que nós colocamos a nossa esperança. É por isso que Abacuque escreve, meus irmãos, ainda que a figueira não floresça e o fruto da oliveira minta, ainda que os rebanhos sejam arrebatados do curral, eu, porém, confiarei no Senhor, descansarei no Senhor, como já escreveu Fernandinho. Abacuque. Se você não entendeu a brincadeira, assista a aula da semana passada. Por que precisamos das duas ênfases, macro e micro, no entendimento do Evangelho? Nós precisamos das duas ênfases, irmãos? Essa é a nossa primeira pergunta, pode passar? Precisamos das duas ênfases, irmãos, porque o Evangelho tem que ser cultivado em mim e ele tem que ser cultivado na minha igreja local também. As duas esferas. Eu, como dizia Lutero, preciso pregar o Evangelho para mim todo dia, porque eu esqueço todo dia. Lutero falava isso. Todo dia, meu irmão, quando o narizinho do Joveci se empinar, pega o martelo do Evangelho, dá uma cacetada na cabeça dele para ele se colocar no seu lugar. Todo dia. Mas a igreja, irmãos, precisa ser esta cerca de proteção da pregação do Evangelho. Nas músicas, na pregação, no ensino, na lição das crianças, em todos os lugares. Como fazemos para participar da nova criação? É suficiente dizer que Jesus fará tudo novo e não explicarmos como podemos fazer parte? Fazemos parte da nova criação por meio do Evangelho. Ele precisa ser bem explicado para que as pessoas compreendam, porque, irmãos, em um país como o nosso, que ainda não temos nenhuma restrição, e aqui vai um apelo a membros e visitantes. Palavra de Paulo, verifique se você está na fé. É muito fácil frequentar a igreja porque é um bom grupo social. Nós tivemos uma família, ainda no prédio anterior, que graças a Deus, por causa da pregação do Evangelho, não aguentou. O pai veio, era meu conhecido, cliente de informática, porque ele queria um ambiente bom para criar os filhos. Lá fora o bicho estava pegando, palavras dele, estava ruim. E aqui os meninos são mais bem educados e tudo mais, e veio. Ficou vários meses. Mas eventualmente, irmãos, domingo após domingo, ouvindo o Evangelho de uma maneira ou de outra, em meio às mensagens, logo a casca da civilidade caiu. Ele começou a discordar das coisas, começou a reclamar. Porque uma pessoa não transformada, meus irmãos, ele não entende a ideia de submissão, ele não entende a ideia de corpo, não entende a ideia de sofrer a perda. E aí, assim como veio, ele foi embora, porque nunca se rendeu a Cristo. Mas assim que tem que ser, meus irmãos. Bode que fica confortável em meio às ovelhas, o pastor está errando. Alguma coisa está muito fora. A não ser que esse bode, meu irmão, seja para lá de cauterizado, para lá de sem noção, e não se toca de jeito nenhum. Vai ver que ele é trans, né? Trans ovelha. Pensa que é ovelha, mas é bode. Ele não pode, irmãos, ficar confortável no meio da igreja. Como é, pastor? A gente vai tratá-lo mal? Não. Pregue a verdade. A verdade precisa incomodar o ser humano. Aliás, meus irmãos, se a verdade não incomoda as ovelhas, como é que vai incomodar os bodes? Impossível. Os irmãos lembram da história que eu já lhes contei, já faz um bom par de anos, bem antes da pandemia, 10, 15 anos atrás, nem lembro quanto tempo já. Nossa igreja estava vindo no começo dessa igreja que queria um pastor, e a regra era, não pode falar sobre pecado, sobre inferno,
sob ira, sob condenação. Um Jesus colorido, um Jesus, né, cheiroso e tal, bonitinho. E disse, eu não sou pastor para a sua igreja. Mas isso vai se proliferar cada vez mais. Vamos para a nossa última parte, irmãos, implicações para a vida da igreja. Se o evangelho é tão central à nossa vida como cristãos e como igreja, não é de se assustar em pensar nas gloriosas implicações que ele tem para nós. Então vamos lá, o que temos que fazer? Primeiro, 3.1, preservem o evangelho. A primeira responsabilidade que temos como igreja, irmãos, é de preservar o evangelho. Sem o evangelho, não mais temos pessoas remidas pelo Cordeiro, unidas por Cristo em uma igreja. Temos o quê? Religiosos, moralistas, que se reúnem regularmente. São os famosos bodes que eu mencionei, que não são realmente transformados. Olha essa frase, irmãos. Sem o evangelho, a igreja não tem nada a dizer. Ou seja, nada a dizer que não possa ser dito por qualquer outro instrumento humano. O problema, irmãos, é que modernamente a igreja está tentando fazer aquilo que o mundo faz melhor. Pastor, vamos fazer aqui uma clínica de psicologia. Pastor, vamos fazer aqui um centro de sociologia. Pastor, vamos fazer aqui um centro de ação social. Irmãos, o mundo faz melhor em todas essas questões e muito mais. Agora, olha que interessante, irmãos, o que o mundo não consegue fazer? Pregar o evangelho. Então, veja bem, a igreja moderna está pegando do mundo o que não é sua responsabilidade e abandonando aquilo que é. Agora, eis o perigo. O que o crente progressista, o crente engajado, o crente maneiro vai dizer? Não, você está errado. Em Mateus 28, quando o Senhor fala, ide por todo mundo e prega o evangelho, aí ele vai dizer, o evangelho é muito mais do que você está dizendo. Alguém já ouviu a expressão, se não ouviu, você não perdeu nada, evangelho holístico? Holístico, irmãos, vem da ideia de todo, ok? Medicina holística e assim vai. O que é o evangelho holístico? Na verdade se escreve com H, mas se pronuncia por causa da origem. Então, na cabeça dessa pessoa, você não pode pregar apenas Jesus morreu pelos seus pecados, se arrependa e aceita Jesus, resumindo aqui drasticamente. Você tem que alcançar o todo da pessoa. Então veja bem, não estou dizendo que se você alcançou alguém para Cristo, e ele está mal financeiramente porque ele parou lá no ensino fundamental, você não pode incentivar esse irmão, bora fazer um EJA, bora fazer um supletivo. Nós fizemos isso na nossa igreja anterior. Nós chegamos lá, era eu, Leila e mais um, formados. Todos os adultos haviam abandonado a escola. Meu culto de oração era lotado. Aí eu comecei um por um matriculando no EJA. Irmão, isso aí não tem nada a ver com a salvação deles, não. E nem é evangelho holístico. É bom senso. Porque eles não conseguiam emprego. Todo lugar que eu tentava conseguir um emprego para eles, pedia o ensino médio. Aí eles começaram a fazer resultado. Meu culto de oração esvaziou, porque eles estavam estudando à noite. Mas passado 1, 2 anos, voltou a encher, porque eles estavam agora trabalhando em empregos melhores. E a nossa igreja teve um grande crescimento em termos de estrutura social em relação a isso. Então, não é que a gente não possa se ajudar nesse lado, irmãos, mas esse não é o papel do evangelho. Ok? Então, há uma linha fina entre amar ao próximo e incluir isso no evangelho que o pessoal costuma inverter, transbordar e transfigurar. Eu sei que é difícil entender isso, irmãos. Você não pode, aliás, Tiago fala sobre isso, né? Você não pode falar, Deus te abençoe e mandar o camarada com fome. Concordo plenamente. Mas quando tento, meus irmãos, unir as duas coisas e incluir tudo em Mateus capítulo 28, ide por todo mundo pregar o evangelho, é complicado. Porque está se tentando sutilmente transformar a igreja em uma ONG. E eu sempre aponto, meus irmãos, que se você olhar para o Novo Testamento, você vê os nossos irmãos ajudando quem? Os de dentro. Os irmãos. Mas ajudando, com certeza. Então não vê Paulo? Efésios, quando é que vai ter o sopão? Você ia pegar uma carroça? Quando tinha Kombi naquela época, né, irmãos? Você vai pegar uma carroça para rodar pela sua cidade aí, para fazer o sopão. E os moradores de rua?
Irmãos, todas as mazelas humanas são lamentáveis e já repito mais uma vez, você pode e deve ajudar como indivíduo. O problema é quando a gente inverte as coisas e transforma como fosse a igreja a responsabilidade, o corpo a responsabilidade. É muito comum as igrejas terem um departamento de ação social que gasta mais do que um departamento de evangelismo. Uma vez eu coloquei no Facebook também, tirei o pino, joguei a granada e dei 2 passos para trás. Se eu tivesse R$1.000 e tivesse um missionário precisando de dinheiro para o evangelismo lá no seu trabalho, na Conchinchina que seja, e um trabalho social, 1000 vezes eu mando meus R$1.000 para o missionário. Eu não sei se dá para achar esse post ainda depois de todos esses anos, mas os elogios foram interessantes. E ainda diz que é pastor. Foi o mais baratinho, assim. Porque para as pessoas, meus irmãos, elas realmente preferem, inclusive crentes, que você encha a barriga de uma pessoa e ela vá para o inferno, do que você levar o evangelho para ser salva. E ainda que fique com a barriga vazia, mas não vai ficar porque depois você pode ajudar. O evangelho vem primeiro, o evangelho é prioridade. O evangelho não pode faltar. Essa preservação, meus irmãos, é a exclusividade da igreja. Bem, pastores devem se atentar para os lobos vorazes que buscam penetrar no meio do aprisco de Cristo, no abrigo. E membros também. Paulo, ao escrever a carta às igrejas na região da Galácia, repreende todos por estarem passando tão depressa daquele que os chamou, aspas, na graça de Cristo para outro evangelho. Gálatas capítulo 1. Ele responsabiliza todos os membros daquelas igrejas por preservarem o evangelho. Mesmo que alguém com carteirinha de apóstolo, ou até mesmo um ser reluzente com asas, chegasse com outro evangelho, eles deveriam dizer que era o quê? Anátema, ou seja, maldito. Então veja, irmãos, Paulo falava muito sério sobre isso. Não substitua a sua mensagem e a sua missão, Gálatas. O que vocês têm é único. E as pessoas de fora têm entrado e têm corrompido. Irmãos, a igreja, todos nós somos encarregados dessa missão. Eu concordo. Aquele que tem mais acesso a falar, a ensinar, tem uma responsabilidade extra. Mas perceba, meus irmãos, o evangelho, ele é preservado não apenas no domingo, mas durante a semana na sua casa. Na maneira como você ensina os seus filhos. Se você vai criar os seus filhos educados e comportados por meio de moralismos e os sistemas de estrelinha, né, e de recompensa bem pavloviano, bem de comportamentalista, você não vai criar pessoas realmente transformadas. Vai criar robôs programados a fazer o certo porque eu vou ganhar uma recompensa. Fazer o certo porque vai ter um reconhecimento. O que muitas vezes acontece na infância de muita gente. O evangelho precisa mostrar aos nossos filhos e a nós, principalmente, que não há, meus irmãos, de fato, como o amor ser merecido. Pastor, mas se eu fizer isso, meus filhos vão fazer o que quiserem. Não, porque quem ama não faz o que quer. Quem ama quer servir, quer agradar ao ser amado. Então, quando a gente ensina, meus irmãos, verdadeiro amor dentro de casa, a partir de Cristo, nossos filhos vão compreender. Você não vai conseguir mudar a índole deles, a não ser que o Senhor mude. O mais comportamentalismo que você possa aplicar na sua casa. 3.2, né? Saturem-se do Evangelho. O Evangelho distingue a igreja do mundo, define a mensagem e a missão da igreja no mundo e protege o povo de Deus contra os dardos inflamados do maligno e dos falsos encantos do pecado. Está se referindo ao texto de Efésios, que a gente deve ter, né, o Evangelho como parte da armadura de Deus. O Evangelho é absolutamente vital para uma igreja cristã e um cristão saudável, vibrante, alegre, perseverante, esperançoso. O Evangelho é tão essencial à vida cristã que precisamos saturar-nos com ele para sermos membros de uma igreja saudável. Esse irmão, o Anibile, um nome africano difícil de pronunciar, ele está mostrando, meus irmãos, como que o Evangelho, ele não é apenas a porta pela qual nós entramos para a salvação. E esse está sendo um grande problema, pelo menos das igrejas que eu cresci.
Você tinha uma pregação até razoável, né? Venha Cristo, arrependa seus pecados. Em termos gerais, estava até legal. E as pessoas aceitavam a Cristo, né, que é um termo, inclusive, que não tem na Bíblia, mas ok, vamos lá. E tal. O problema era a partir daí, certo? Já teve gente que chegou aqui na igreja, não sei, pastor, gostei muito da sua igreja, eu queria saber sobre o que eu devo fazer. Como é que é a sua doutrina? Talvez você pense que ele estava perguntando se a gente era calvinista, se a gente era arminiano, se a gente era milenista ou pós-milenista. Não. Ele estava se referindo ao quê, irmãos? Usos e costumes. Ele queria saber se aqui podia usar barba, mas isso já era óbvio que podia. Isso, né? Ele queria saber se aqui podia assistir televisão, porque ele veio de uma igreja neopentecostal, onde doutrina era faça isso, não faça aquilo. Use costumes. E na cabeça dele, ele precisa fazer isso. Agora é interessante, né, irmãos? Olha como é que a mente espiritual parece que às vezes cola o relé e a pessoa não consegue raciocinar. Para pensar. Ele seguia um código de comportamento lá na igreja, né, do fogo do altar, do chifre que sobe e desce, sei lá o nome da igreja, estava lá. Aí ele seguia aquilo lá. E aparentemente ele era salvo. Aí ele vem para nós, que aos olhos daquela igreja é bem liberal. O camarada vem para a EBD de bermuda, misericórdia, olha só. Aí ele segue o livrinho de regra da nossa igreja. Segundo ele pensa, agora ele é salvo de novo. Então na cabeça dele, ser salvo é seguir um código de moralismo que vai variar de congregação para congregação. Não é esquisito isso? Não é ilógico isso? Como é que regras diferentes levam no mesmo resultado? Mesma conclusão. Não faz sentido. Então, meus irmãos, voltando aqui, é o evangelho que vai nos separar dessas coisas e trazer a verdadeira vida, a verdadeira vibração. Irmãos, o evangelho se aplica a toda a situação da nossa vida. As situações de alegria e de tristeza, de festa e de luto. Ele normaliza e normatiza tudo que a gente possa experimentar. Ele nos mantém gratamente alegres quando a gente é chamado ao RH para assinar a nossa carteira. Mas também nos mantém gratamente dependentes de Deus quando somos chamados para dar baixa na nossa carteira. O evangelho evita, irmãos, oscilações de humor. Porque ele é constante, as circunstâncias não são. Conhece aquela velha história do isso também passará? O rei fez um concurso de que se alguém mostrasse para ele alguma coisa que se aplicasse tanto às coisas boas e ruins da vida, e daria a mão de sua filha em casamento. Aí um camarada lá trouxe um baú, ele abriu o baú, dentro tinha uma placa escrito, isso também passará. Irmãos, todas as nossas alegrias passarão. Lembra do último concurso que você passou, ou o diploma que você alcançou, ou o nascimento do seu filho? É uma alegria, não é? E o nascimento dos meus filhos eu estava em polvorosa. Na perda do nosso filho eu estava em frangalhos. Isso também passará. É uma boa frase, porque o evangelho coloca todas as coisas debaixo do sol, na linguagem de Eclesiastes, no seu devido lugar. As alegrias passarão, as lutas passarão, mas o que ele nos promete no evangelho jamais passará. Você está saturado, irmãos, do evangelho. Vamos lá. Para preservarmos o evangelho, precisamos estar saturados dele, pois o evangelho que é presumido, logo é esquecido. Se um judeu entrasse em sua igreja, ele se sentiria à vontade com o que é cantado ou seria confrontado com a gloriosa verdade do Deus encarnado? Se o fariseu legalista chegasse ao culto de sua igreja, ele se sentiria à vontade com o que é pregado ou ficaria incomodado por ouvir sobre a graça de Deus? Eu sei bem o que é isso, irmãos. Tem essa história do camarada que foi assistir um pregador muito admirado em sua época. Ele tinha uma barba cheia, grande e tal. Aí na saída, o pregador estava na porta, o visitante disse, eu não o conhecia na verdade, havia sido convidado para assisti-lo, disse, pastor, que mensagem, que mensagem. Mas essa sua barba tirou uns 30% da unção. Ele conseguiu inclusive mensurar quantos por cento havia perdido.
Aí, sem perder, irmãos, o passo e o bom humor, o pregador disse, meu e de Jesus, né, irmão? Porque não tem um livro que não diga que Jesus tinha barba, como os judeus usavam naquela época. Mas no legalismo daquele homem, não pode usar barba. Alô? Acredito que tem os dois lados. Tem ramos cristãos que dizem que você não pode usar barba, e tem ramo cristão que diz que se não usar barba é pecado. Vai entender. A grande pergunta que você pode fazer é: de onde eles tiraram isso? Não sei. Não tenho a mínima ideia. Porque legalismo é assim. Nem sempre tem uma fonte que você pode dizer, saiu daqui. Às vezes tem, mas às vezes não tem. E a pessoa fica assim, se apegando àquilo, em vez de estar ouvindo, realmente sendo atingido pela mensagem da graça de Deus. Será que nossas orações, canções e pregações estão transbordando do Evangelho? Será que nossos grupos pequenos, nossos discipulados, nossos ministérios estão centrados nas boas novas? Ou será que imaginamos que o Evangelho é algo só para o começo da vida cristã, só para a porta estreita? Ou que podemos crescer em santidade por meio de mensagens moralistas e de nossos próprios esforços? Então veja bem, meus irmãos, como que a experiência cristã é única, é diferente de toda religião. É verdade. Eles creem que se você fizer A, B, C e for cumprindo uma série de etapas e tarefas e tudo mais, você vai cada vez melhorando e crescendo. Aí daqui a pouco você está lá no Nirvana. Pensa na reencarnação. O que basicamente é reencarnação? É uma tentativa e erro de passar para a próxima fase do videogame. Foi bem, morreu, voltou na próxima fase. Aí vai melhor. Porque tem também duas encarnações, né? Tem a só humana e tem a acho que você vem bicho. Aí você foi uma pessoa, você foi um verme nessa vida, na próxima encarnação, você volta um verme. Você mereceu, você foi um péssimo humano. Agora, como é que você vai ser um bom verme, eu não tenho a mínima ideia. Ou uma boa vaca que seja, ou um bom mosquito. Mas de fato as pessoas acreditam nisso, que você vai crescendo. Você já reparou, irmãos, qual é o padrão? Você. Então entenda, meu irmão. Olha o Evangelho novamente. A sua santificação é obra da graça de Deus. A sua oração não deve ser apenas: Senhor, me ajude a vencer esse mau hábito. Precisa estar regado de clamor pela que a graça de Deus lhe dê poder para vencer tal hábito. Qualquer hábito pecaminoso, irmão, preste atenção, escravizador que seja, para usar as palavras de Jerry Bridges no seu livro, Pecados Escravizadores, pode ser vencido pela graça de Deus. Sabe por que ele não é vencido, irmãos? Porque eu não quero. Eu não sou vítima dos meus pecados, eu sou cúmplice. É gostoso ficar irado. Eu mostro minha superioridade. É gostoso, irmão, sentir orgulho. Eu gosto da excitação sexual. Jamais um pecado foi cometido, meu irmão, sem o seu prazer, sem eu gostar, sem eu querer. A gente tem a ideia, meus irmãos, que o pecado é como se fosse cortar com facas. Não. O pecado está muito mais para carinhos e carícias do que para mutilação. Depois é o problema. Especialmente quando o Espírito Santo faz aquilo para o qual ele foi designado. Por isso que eu preciso, meus irmãos, de graça. Mas cada pecado é vencível. Eu consigo, pela graça do Senhor. Se removermos, irmãos, a cruz do centro do Evangelho, se a movermos para o canto, ou a substituirmos com qualquer outra verdade, como o centro, o âmago, a fonte das boas novas, então vamos apresentar ao mundo algo que não salva, e portanto não é realmente boas novas. Quando a gente foi fazer esse móvelzinho aqui, que não sabe, é novo, né? Eu usava o negócio de partitura e era muito inseguro, vivia dobrando e tal. Eu, no momento, ia colocar aqui o nome da nossa igreja e um logotipo, alguma coisa assim, uma logomarca estilizada e tal. Mas logo depois eu pensei, não.
Tem algo mais importante para colocar aqui. Algo que nos lembra, mas ou precisa nos lembrar constantemente. Essa é a razão pela qual está lá também, atrás do nosso púlpito. Essa é a razão que, se você olhar o conceito artístico do nosso futuro prédio, nossa futura sede, você tem uma cruz de quase 10 metros na fachada. Ou algo perto disso aí. Precisa estar no centro, irmãos. Precisa ser lembrado a nós. É na cruz que nós encontramos, irmãos, o Evangelho. Então, você entende sua responsabilidade de preservar o Evangelho em sua igreja? Não é coisa só do pastor, dos presbíteros, da liderança? Como você e sua igreja pode se saturar do Evangelho? Irmãos, veja bem, eu estava reparando essa semana, no trânsito e tal, e eu tenho muita coisa, especialmente coisa antiga, que eu gosto de ouvir. Eu gosto de ouvir música da década de 50, 60, gente que já morreu há um tempão. Eu já tinha ouvido jazz, eu tinha ouvido música clássica, eu tinha ouvido música da década de 60 e tal, e eu coloquei uma seleção no Spotify do Casting Crowns. Alguns conhecem a banda, letras maravilhosas e tudo mais, né? Imediatamente, irmãos, eu reparei, e aqui, pelo amor de tudo que é mais sagrado, não vai nenhuma atitude legalista, diz, pare de ouvir música do mundo, porque tem muito boa música que Deus deu criatividade para as pessoas fazerem. Tem muita coisa que não presta. Se você está ouvindo, né, sofrência e que negócio lá do calcinha preta, a coisa está feia para o teu lado, viu? É complicado um negócio desse. Então, vamos fazer as separações. Então, quando eu comecei a ouvir a música dos nossos irmãos, é impressionante o efeito que isso tem na sua vida. É claro, eu entendo o que ele está falando, né, entendo a língua. Então, eu estava pensando, e agora mesmo eu estava compartilhando com a minha esposa uma música antiga. Eu coloquei a letra no nosso grupo da igreja, alguns minutos atrás. Volte os seus olhos para Jesus. A profundidade da letra, o evangelho puro, o evangelho falando da cruz, o evangelho falando da ressurreição, o evangelho falando da volta de Jesus, a música completa. Irmãos, não tem como uma música romântica ou mesmo uma sinfonia que seja, ter o mesmo efeito em mim, nova criatura, que uma música dessa tem. Não tem como. Você se sente banhado por uma luz diferente. Esse é o evangelho. Você ser cheio das verdades de Deus. Entendi, pastor. Só tocar música de crente no meu rádio. Não. Tem um monte de coisa que não presta. Estou pagando o preço para ir para o céu. Não é música cristã. Mas não é mesmo. Nem vou falar de Sabor do Mel, que essa já está batida, né? Já é antiga. Músicas que apontem para Cristo, que apontem para o Senhor, que apontem para o Evangelho. É isso que nós precisamos, irmãos, nas nossas vidas. Conclusão, como vimos na primeira lição, sem o Evangelho não temos uma igreja verdadeira. Podemos ter um clube religioso, não a igreja de Cristo. Sendo assim, precisamos conhecer, preservar e proclamar o Evangelho. E aí, o que você vai responder se alguém lhe perguntar: o que é o Evangelho? Em 1 minuto. Eu quero incentivar os irmãos, existe um espaço pequeno, mas suficiente aqui no final da nossa lição, página 36, que você tomasse uma caneta o mais rápido possível, chegando em casa, com um exercício breve, e fizesse o seu parágrafo. O Evangelho já lhe dei as primeiras palavras, e você continuasse daí, ok? Tentando ser sucinto. Não precisa fazer um tratado teológico. Algo que você pudesse compartilhar em um grupo de WhatsApp ou um post no Facebook. Ou pessoalmente compartilhando com alguém que lhe perguntasse: por que vocês se chamam evangélicos? O que é evangelho? E você pudesse compartilhar dessa verdade de forma completa, mesmo que sucinta. Amém? Semana que vem, irmãos, teremos essa interrupção que eu mencionei, porque estaremos fora, não terá nenhuma atividade aqui na nossa sede, estaremos lá no acampamento, mas logo em seguida nós retornaremos, ok? Vamos colocar de pé, irmãos, e terminar em oração. Deus querido, muito obrigado por aquilo que fomos relembrados hoje. Com certeza, em meio a nós,
há diferentes níveis de necessidade de sermos lembrados e reforçados em algo que é tão básico, essencial, fundamental na vida cristã. Seja como for, que nós possamos, ó Deus, estar planificados, unificados como igreja, entendendo, ó Deus, o valor do Evangelho e como isso influencia cada detalhe daquilo que fazemos como igreja e, é claro, como indivíduos. E principalmente, o que pregamos a um mundo perdido. Dá-nos uma tarde de descanso. À noite possamos voltar, ó Deus, para continuar aprendendo da Tua Palavra no Evangelho de Mateus. É o que oramos, em nome de Jesus. Amém.